Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Um levantamento da revista Isto É, de agosto de 2017, a partir de dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estimou que o número de pessoas conhecidas como desigrejados aqui no Brasil atualmente supera a faixa dos 4 milhões de pessoas. Afinal, quem são estes a quem a mídia chama de desigrejados? Os desigrejados, meus irmãos e irmãs, são pessoas que resolveram por si mesmas desenvolver sua fé cristã de forma independente e autônoma. Resumindo, são aqueles que decidiram ser crentes sem a necessidade de pertencer a uma igreja local. Os que assim procedem justificam sua decisão alegando basicamente 2 motivos. O primeiro, pelo fato de terem se decepcionado com o governo ou a liderança de uma igreja local, ou mesmo com as atitudes dos membros da igreja. O segundo, por terem sido convencidos pelo ensino e exemplo daqueles que intelectualmente assumiram uma posição de serem contrários à ideia de igreja enquanto instituição organizada. Embora a mídia dê destaque para este fato, ele não é novo e tampouco é extraordinário. Precisamos entender que há uma tendência latente em todo ser humano de ser independente e autônomo. Isto em relação a Deus, às instituições e às autoridades constituídas. Esta ânsia se sistematizou a partir da Renascença e do Iluminismo, os quais, entre outros movimentos, faziam severas críticas ao autoritarismo religioso e político a favor da liberdade de pensamento e de livre iniciativa. Em seus dias, Jesus identificou essas pessoas como sendo ovelhas sem pastor. Vejam bem, Jesus não as chamou de lobos ou bodes, mas de ovelhas sem pastor. Devido à sua natureza, as ovelhas dependem de pastor, dependem de cuidado e de curral. Estes elementos fazem com que as ovelhas possam sobreviver. Sem eles, elas não sobrevivem. Neste caso, Jesus muito provavelmente se dirigia aos judeus decepcionados com o judaísmo. Os desigrejados de hoje não se consideram desviados da fé ou apóstatas. Eles apenas querem ser crentes sem a necessidade de ter um pastor, uma igreja, um curral, e sem a necessidade de receber cuidados. É isto. São ovelhas sem pastor. Mas alguns destes afirmam: eu não sou contra a Igreja Corpo de Cristo. Sou contra a instituição organizada, afirmam. Esta posição é resultado de um grande equívoco, pois a organização e a institucionalização da Igreja se fez necessário desde o seu início, sendo obtida por meio de um processo gradativo, é verdade, ao longo de sua existência. Primeiro veio a sua estrutura governamental,
pastores, isto é, presbíteros ou bispos e diáconos. Depois, a necessidade de um prédio, de um lugar para se reunir. Para tanto, usou-se de início as casas e o templo emprestado dos judeus. Isto porque a igreja, corpo, necessita se reunir, compartilhar, render adoração coletiva. Tudo isto demanda organização, custo e condições. É uma tremenda tolice, meu irmão, pensar em viver a fé de forma coletiva, como determina a natureza da vida cristã e a própria Bíblia, sem a organização, legalização e institucionalização. Essas coisas funcionam como os andaimes na construção. Quando o prédio termina, já não há mais necessidade de andaimes. Assim será com a Igreja de Cristo, quando ele terminar a sua edificação. Os que deixam a igreja por causa de falhas humanas sustentam a sua decisão com o argumento de que não precisam de igreja porque esta não é perfeita. Sim, a igreja não é perfeita. Desde o seu início, isso também fica bem claro. Basta ler as cartas que o apóstolo Paulo enviou à igreja em Corinto, por exemplo. Lá havia divisão, brigas, infidelidade, heresia, imoralidades e etc. O propósito da igreja, irmão, nunca foi de congregar pessoas perfeitas, mas de capacitar pessoas imperfeitas a se ajudarem mutuamente, edificando uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4. É evidente que a igreja não é o templo ou a instituição. Estes são meios que Deus usa e que servem como curral. Os pastores são homens limitados que Jesus comissionou para cuidar e apacentar as suas ovelhas. O pastor é um ser humano e ele deve cuidar do curral. Todavia, sua principal missão é apacentar e cuidar, alimentando, protegendo as ovelhas que o Supremo Pastor lhe confiou. Nesse sentido, Jesus, o Supremo Pastor, exorta as suas ovelhas, dizendo: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, versículo 25. E ele vai mais além quando nos exorta: obedecei a vossos pastores, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, verso 17. E aos pastores ele ordena: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, verso de 2 a 4. Se você não quer se membrar numa igreja local, você não vai encontrar na Bíblia
argumento para justificar a sua decisão. Não, não vai. Na diversidade de igrejas locais está a sabedoria de Deus em suprir a necessidade que temos de um lugar para nos congregarmos. Não busque uma igreja perfeita. Busque uma igreja onde você possa ter cuidado, alimento e comunhão. Onde você possa crescer como discípulo de Cristo. Este lugar não estará pronto, com certeza, quando você chegar, mas com a sua participação, sua dedicação, logo estará nas condições ideais para o seu desenvolvimento. A Igreja Metodista Wesleyana é uma igreja bíblica, uma igreja que crê nos dons espirituais, que proclama o genuíno Evangelho de Cristo Jesus, que tem pessoas maravilhosas que estão de braços abertos, esperando por você para te abençoar. Venha nos conhecer. Que Deus te abençoe e que Ele te mostre uma igreja onde você possa crescer, frutificar, para ser um instrumento abençoador e abençoado nas mãos de Deus. Assim cremos. Amém.